E Bruno, fez boa viagem de metrô, cara? Tranquilo, metrô é sempre uma coisa boa. Que legal. Obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço, cara. Prazer estar aqui, satisfação. Satisfação é minha, cara. Legal. Aliás, já vou de cara, né, fazer uma pergunta. Você gosta de andar de metrô, de trem, de ônibus, mas gosta de andar de avião e de helicóptero também, né? Gosto também. Sou um grande usuário de todos os modais de transporte disponíveis. Eu diria que eu gosto muito de mobilidade. A minha vida sempre se resumiu muito a ser livre. Sim. Então, seja viajar entre cidades, conhecer outros países, seja dentro de São Paulo, conhecer outros bairros. Eu sempre gostei muito de estar em movimento e o metrô ajuda muito nisso. E principalmente o metrô ajudou, que eu tô aqui com o Bruno Lessa, mas lembrando, hein, isso não é um podcast. Bruno Rafael de Oliveira Lessa, nasceu em Três Rios, é isso? Me conta um pouquinho dessa sua origem, família, queria saber, conhecer um pouco mais do Bruno Rafael de Oliveira Lessa. Bom, Menderico, primeiramente satisfação estar aqui, obrigado novamente pelo convite. Legal. Eu diria que o Bruno, ele é um cara muito simples, muito humilde, tem uma origem bem pobre, digamos assim. Uma família que sempre foi muito batalhadora, simples, e vim do interior do Rio de Janeiro, passei por algumas cidades, sempre procurei, como a minha cidade é muito pequena, sempre procurei conhecer outras cidades maiores, buscar uma estrutura um pouco maior. Claro. Acabei vindo para São Paulo, porque aqui eu acredito que era onde estavam os profissionais que eu mais admirava, a pessoa que eu gostaria de ser na vida, e para chegar nesse ponto eu precisaria estudar. Vim para cá, para São Paulo, vim para estudar, comecei estudando numa instituição, depois eu fui para outra, acabei me formando na USP, na ECA, fiz alguns cursos de especialização. E o resto é história, a gente vai batalhando e vai cada dia mais galgando aí as etapas da vida. E a família continua em Três Rios? Tem família lá? Minha família continua lá, minha família paterna, né? Sim. Pai, mãe, minha família principal. Eu tenho família também aqui em São Paulo, mas a minha família, a origem toda dela está no interior do Rio de Janeiro, mas tenho família espalhada aí por algumas outras cidades também. Legal. Da tua infância lá em Três Rios, que você tem maior lembrança, assim? O que mais te causa um saudosismo, vamos falar assim? Eu acredito que como toda cidade pequena, né, a gente acaba tendo aquela convivência muito na rua. Sim. Então acho que isso é o que eu tenho de lembrança mais marcante. Acho que boas amizades que perduram até hoje, das brincadeiras na rua, dos sonhos compartilhados, construídos conjuntamente. Sim. E felizmente, né, eu tive a grande bênção de ter uma estrutura familiar muito forte. Então eu sempre vivi muito próximo dos meus primos, dos meus avós, dos meus tios, dos meus pais. Legal. A gente sempre teve um núcleo familiar muito forte. Sim. E acredito que quando eu penso lá, eu penso nisso. Eu penso em família e amigos e o quanto que isso foi importante para a minha base como cidadão, como ser humano. Engraçado, né? Eu tenho, assim, uma história muito parecida com a tua, apesar de ser de Guarulhos, aqui em São Paulo mesmo, mas a sensação que eu tenho quando eu lembro da casa dos meus avós lá em Guarulhos é justamente essa, de chegar, a casa tá cheia, a avó fazendo um bolinho com café, os primos todos correndo, brincando, aquela coisa, né? Inclusive esse final de semana foi aniversário da minha filha, juntou todo mundo lá em casa, a gente fez uma bagunça lá e até me emocionei lembrando, né, de quando a gente era pequeno. E são essas coisas que fazem a gente olhar para trás e ver o quanto a gente caminhou, né, mas que as nossas raízes estão ali, bem pertinho, né, Bruno? Exato, exatamente. E é o que constrói os nossos valores pessoais que depois a gente acaba levando para outras áreas, como por exemplo o trabalho, né? Então, o senso de comunidade, a cooperação, você querer ver o sucesso das outras pessoas, você vibrar com as conquistas dos outros, você ter a humildade de aceitar ser ajudado quando precisa. Sim. Então, acho que tudo isso acaba formando as pessoas que nós vamos ser para o mundo. Muito legal. De Três Rios para o mundo, né, cara? E assim, eu fico impressionado com quanta coisa boa, né, você já contribuiu para o mercado imobiliário de maneira geral. Eu estava dando uma pesquisada
E eu queria perguntar para você o seguinte, você falou para mim que fez ECA, né? Publicitário, e você, quando começou, vamos dizer assim, né? Novinho, eu vi algumas fotos suas, inclusive, o início, né, da tua carreira ali, já querendo criar alguma coisa para as pessoas. Foi quando nasceu ali o Vitrine, não é isso? Exato. Conta um pouquinho sobre isso, como que veio isso, de onde nasceu essa ideia, esse desejo de... Essa é uma história bem curiosa, né? Porque nesse meu momento, querendo ser alguém na vida, né? Antes de eu mudar para São Paulo, eu sempre fui vocacionado para a área de publicidade, para essa área de comunicação, né? Antes de enveredar no marketing em si, eu sempre fui muito vocacionado para a área de publicidade. E como eu era de uma cidade pequena, né? Eu sempre vibrava assistindo os comerciais de TV e as histórias por trás de quem criava esses comerciais. Legal. E comecei a admirar esses profissionais. Eu comecei a querer estar perto deles, mas eu estava numa cidade pequena, então eu começava a procurar emprego, mandava currículo para um monte de agência, né? Só que eu nunca conseguia essa oportunidade. E às vezes eu até tinha um chamado no sentido de, vem aqui para conversar com a gente, mas eu estava em outra cidade, São Paulo estava longe, eu não podia ir. Mas eu estava tão fissurado querendo vir para São Paulo, querendo trabalhar nessa área, querendo ser alguém, que eu cheguei a mandar, só para você ter uma ideia, 400 currículos por dia. Caramba. Eu ficava o dia inteiro no computador pesquisando, uma época antes de rede social. E acabou que eu não consegui essa oportunidade. Até chegar um momento onde eu, conversando com meu pai, né, trabalhei com meu pai é contador, juntei um dinheirinho, meu pai me ajudou um pouco, vim para São Paulo por minha conta, comecei, né, a me encontrar, arrumei um emprego. Com que idade você veio para São Paulo? Foram várias fases, né? Desde 17 anos, na verdade desde criança, eu vinha um pouquinho, passava férias, voltava, depois eu comecei a vir de uma forma mais autônoma, mas eu fui me estabelecer com uns 20 e pouquinhos. E aí quando eu já estava em São Paulo, empregado, teoricamente já começando a crescer na vida, tinha um emprego que já conseguia me manter. Legal. Trabalhava naquela campanha do câncer de mama no Alvo da Moda, que é uma campanha que ficou bem famosa no Brasil. E quando teoricamente eu não precisava mais me preocupar com a vida, já estava em São Paulo estabelecido, vivendo o meu sonho, aí eu lembrei de todo aquele material que eu tinha reunido e resolvi disponibilizar isso para as outras pessoas, para ajudar as pessoas que estavam nesse caminho, que estavam fazendo o mesmo caminho que eu, para que não passassem o sofrimento que eu passei para conseguir uma oportunidade. E eu criei um site dizendo onde eram as agências, com quem que você falava, divulgava vagas de emprego, as pessoas que queriam procurar emprego, eu criei uma ferramenta onde elas cadastravam um portfólio online e isso ficava disponível para as agências. E uma coisa que eu fiz de uma forma totalmente espontânea, voluntária, junto com o Ricardo, que é um grande amigo meu, foi meu sócio durante muitos anos, e quando isso entrou no ar, isso simplesmente explodiu. Caramba. E aí foi um divisor de águas na minha carreira, a ponto de... Um embrião de uma startup quando nem se falava de startup. Exatamente. Né? Uma época pré-rede social, por exemplo, pré-Facebook, a gente tinha uma rede social, porque era uma rede social entre agências e profissionais. E a coisa tomou uma proporção tão grande que a imprensa descobriu, começou a me procurar, porque virou uma febre entre o mercado publicitário. E eu cheguei a conhecer, inclusive, o Washington Oliveto. Tive o prazer de conhecer o Washington Oliveto num evento e ele falou que acessava o site. E para mim aquilo, a pessoa que eu sempre admirei, que eu sempre quis estar perto, falar que acessava, que chegou a acessar um site que eu criei, para mim aquilo foi a minha grande redenção como profissional. Você tinha que idade? 24, 5 anos talvez, menos talvez. Impressionante, né? Desde muito novo já pensando em contribuir de uma maneira totalmente empreendedora para as pessoas, né? Para o mercado. Da onde vem isso, assim, esse desejo de empreender, de ajudar as pessoas? É alguma raiz familiar? Me conta um pouco de onde vem isso. Eu acho que pela origem da família, eu acho que a gente tem muito essa questão de buscar se superar, né? Sim. Porque eu tenho uma origem humilde, mas eu tenho consciência que não passei necessidades, mas os meus pais tiveram uma origem muito mais humilde do que eu e eles sim passaram por coisas muito mais complexas. Meu pai, ele é o mais velho de uma família com 6 filhos, meu avô era maquinista, era realmente uma família com recursos muito escassos e o meu pai também queria ser alguém
tinha 2, 3 empregos e ainda fazia bicos de músico no carnaval para ganhar mais um dinheirinho, para pagar a faculdade dele e conseguir ser um contador. Então acho que eu cresci vendo essas coisas e sempre quis mudar assim. O meu pai sempre mostrou para mim que o trabalho é a maneira pelo qual a gente consegue realizar todos os nossos sonhos. Sim. E eu sempre levei isso muito a sério. E a questão de compartilhar é que eu venho de uma família de educadores. A gente tem muitos professores na família e é praticamente não sei, é um valor nosso. Tudo que a gente aprende, a gente quer compartilhar. Não tem nada que eu aprenda que eu queira ficar só para mim. Eu estou sempre querendo compartilhar, falar com as outras pessoas, então... Vejo que você tem muito orgulho do paizão, hein? Tenho, bastante. Bastante. Que legal. Meu e ele, pai... como é que ele vê, né, tudo isso? É sobre isso que a gente quer falar. Como é que ele vê tudo isso, né? O Bruno, que saiu lá de Três Rios, como que você acha que teu pai te enxerga? Alguma frase que ele tenha te falado, que tenha te marcado? Conta pra gente. Meu pai, ele naturalmente fica muito orgulhoso, né? Ele sempre foi muito, como eu vou dizer, exigente comigo. Nunca foi um pai opressor, nunca nada disso, nunca teve uma relação tóxica, mas ele sempre foi muito exigente. Ele nunca desacreditou dos meus sonhos, mas ele também nunca me vendeu uma ilusão. Se eu falasse para ele que eu queria ser astronauta, ele ia falar para mim, legal, e o que precisa estudar para ser astronauta? Qual que é o caminho que você tem que fazer? Trazendo para a racionalidade ali de como construir. Ele sempre me fez enxergar o meio, né? O meio pelo qual a gente vai atingir determinado objetivo. E ele, como um empresário, né, que criou seu próprio escritório, me deu a minha primeira oportunidade de emprego e sempre me tratou como um funcionário mesmo, né? Como se eu fosse qualquer outro funcionário ali, com as mesmas oportunidades, mas também as mesmas responsabilidades. Ele sempre falou para mim uma coisa que é valor da nossa família, que a metáfora de contador, inclusive, que eu uso hoje em tudo na vida, né? Que a melhor maneira de você multiplicar é dividindo. Com certeza. Então, quando você divide resultados, quando você divide responsabilidades, quando você divide as glórias que você tem, você consegue multiplicar os seus resultados, você consegue multiplicar a capacidade de execução. Então, na essência, ele sempre me mostrou esse caminho. Sim. E até hoje as nossas trocas, as nossas relações são muito baseadas nisso. E hoje, como empresário, vamos dizer assim, né? Você tem seus colaboradores e provavelmente tem muita gente nova, muita gente jovem, né? E que provavelmente já é uma outra geração, né, Bruno? Já é um outro pensamento, já chegam bastante ansiosos, né? Eu fui a uma palestra e um diretor da Abril, né? E ele dizia assim, olha, a gente contratou um estagiário agora e ele está com 6 meses aqui, encontrei com ele no corredor. Ele falou assim, quando que eu vou ser promovido? É uma geração bem ansiosa. Bem diferente, né, Bruno? É um desafio lidar com isso. Tem coisas que a gente simplesmente não entende, né? Sim. Porque às vezes a gente sente falta da maneira como a gente enxerga o que é o compromisso, Sim. o que é o resultado, né? Não que a geração seja melhor ou pior, mas é uma maneira diferente de pensar. Mas uma coisa que eu sempre procuro levar na minha vida, né, e a terapia, né, ajudou muito nesse sentido, é que todas as minhas relações, de uma forma geral, familiares, amizade, relacionamentos conjugais, trabalho, relações profissionais, eu sempre procuro me cercar de pessoas que compartilham dos mesmos valores pessoais que eu. Então, mesmo uma nova geração, quando a gente vai admitir funcionário, colaborador, a gente sempre procura o básico e essencial daquilo que a gente não abre mão, como, por exemplo, cooperação, como, por exemplo, a disponibilidade e a vocação para servir. Nós somos prestadores de serviço, nós entendemos que a nossa essência é servir. Então, não adianta eu trazer um cara brilhante que acha que ele é o bom, para mim esse cara não serve. Mas se é uma pessoa que tem a capacidade de servir, eu preciso servir o meu cliente que confiou em mim a capacidade de um trabalho. E também essa questão da educação, de querer aprender uma coisa nova e querer compartilhar. Então tudo isso é fundamental. A maneira como a gente lida com esse conflito geracional é sempre tentando entender se a pessoa tem os mesmos valores, porque se tiver os mesmos valores a gente consegue encontrar o caminho para a coisa acontecer. Eu acho isso muito legal, inclusive assim, acho que tem tudo a ver com o que a gente vem falando sobre quem é o Bruno, né? As raízes, a questão
da simplicidade, da família humilde, de alguém que saiu de uma cidade pequena para uma cidade grande para enfrentar tanta coisa. No mundo que a gente vê hoje tão perverso, né, vamos dizer assim, principalmente perdendo valores, e as questões éticas e morais talvez hoje sejam muito diferentes das que eu e você aprendemos, porque a gente vem de histórias muito similares. E o mercado imobiliário, de uma forma geral, vamos dizer assim, ele tem uma divisão muito grande nesse sentido. Eu que estou há bastante tempo no mercado, você que já viu de tudo, também consegue enxergar tudo isso. Como que você enxerga essa questão da ética, questão, né, morais, né, dentro do mercado imobiliário, e o que abre portas, na tua opinião? Essa é uma excelente pergunta, Menderico, que eu acho que ela dá margem para a gente fazer uma reflexão muito mais profunda enquanto pessoa e o impacto, né, que a gente tem de uma maneira geral. Trazendo para o mercado imobiliário, né, para ficar um recorte bem preciso. Legal. Toda vez que fala de ética, eu gosto muito de um texto do Cortella que fala que ética basicamente é o resumo de 3 coisas, né? Responder a 3 grandes perguntas, né? Quero, posso e devo. Nem sempre aquilo que você quer é aquilo que você pode, nem sempre aquilo que você pode é aquilo que você deve, e nem sempre aquilo que você deve é aquilo que você quer ou que você pode. Eu acho que quando você tem essas 3 coisas em equilíbrio, eu acho que isso te traz uma paz de espírito muito grande para que você possa, enfim, viver a sua vida, colocar a cabeça no travesseiro com tranquilidade e dormir. E no mercado imobiliário, eu acho que a gente deveria se perguntar mais isso no dia a dia, porque nem tudo que eu quero eu deveria fazer ou posso fazer. A gente vê muitas pessoas, às vezes, querendo pular algumas etapas, querendo passar por cima de algum colega, querendo, às vezes, tirar um corretor da jogada para conseguir ali, às vezes, economizar, entre aspas, numa comissão ou ter alguma vantagem naquilo. Sim. E se as pessoas refletissem no sentido de, cara, devo fazer isso, posso fazer isso, que às vezes você pode, às vezes você quer, mas às vezes você simplesmente não deve, porque não é correto. E se aquilo não vai te trazer uma paz de espírito, eu acho que isso não vai ser bom. Quando você tem essa ética para agir, eu acho que naturalmente os caminhos eles vão todos se destravando. As pessoas começam a cooperar mais com você, começam a enxergar mais a capacidade de colaboração. É uma coincidência enorme, né? Mas eu falo que quanto mais eu ajudo as pessoas, mais o sucesso acontece para mim. É uma grande coincidência. Então acho que você buscar esse caminho de você ter paz de espírito naquilo que você coopera e colabora no mercado imobiliário é o caminho para o sucesso, especialmente para quem está começando no mercado, que é um mercado tão competitivo. Muito legal. Eu já te admirava virtualmente, agora presencialmente. Muito bacana, Bruno. E até contando uma experiência muito legal, né? Nessa mesma linha, né? Eu trabalhei na Plano & Plano por 10 anos, saí por quase 5 anos e agora eu estou de volta. Aí vai fazer 2 anos de novo na Plano & Plano. E nessa saída, nessa outra empresa, antes de apertar a mão do dono, né, que ele fez esse convite para ir para lá, eu falei assim, olha, primeiro eu preciso te falar um pouquinho sobre o Menderico, para depois você apertar minha mão e falar se você quer isso mesmo. E foi muito legal, porque quando a gente é verdadeiro, a gente deixa claro quem nós somos e o que nós queremos fazer, né? E a minha resposta para ele foi simples, assim, olha, o Menderico é um cara que, se o seu diretor fizer alguma coisa errada, ele não vai trabalhar comigo. O teu gerente também não. É isso mesmo que você quer? Não, é isso mesmo, vamos em frente. Então tá ótimo. Porque os nossos valores, né? Eu penso dessa forma, os meus valores são mais importantes do que os meus valores. Isso é muito difícil hoje em dia, né, Bruno? Você preservar as suas raízes, independente, né, do ganho que você tem financeiro em cima disso. Exato. E, puta, eu admiro muito você, porque eu sei que você é um cara que lutou para chegar onde você chegou, mas você soube fazer boas alianças. E uma dessas que me chamou a atenção foi com o Milton. Me conta um pouco dessa relação com o Milton Bigucci. Milton Bigucci, eu diria que ele é praticamente uma entidade na minha vida, porque eu tenho uma gratidão enorme por ele,
porque ele sempre acreditou em mim muito mais do que eu mesmo. Eu acho que muito mais do que um chefe, vamos dizer assim, né? Porque eu comecei no mercado imobiliário pela porta que a MB Gussi me abriu, muito mais do que um chefe, ele foi a pessoa que me mostrou um caminho maior do que eu conhecia e me encorajou a seguir por esse caminho. Ele soube enxergar em mim muitas qualidades e capacidades que eu não sabia que eu tinha e me impulsionou nesse caminho. Eu acho que qualquer outro chefe, qualquer outro empresário, sem querer fazer um juízo de valor, muitas vezes quer só a capacidade do empregado para conseguir ir além. E ele sempre teve uma preocupação muito grande de me empoderar, uma preocupação muito grande de me fazer ir além. E ele sempre enxergou em mim coisas que nem eu mesmo enxergava. Então, ele é o meu grande mentor. Ele é uma pessoa que tem uma visão de mercado fantástica. A gente tem uma grande amizade, né? Ele fala uma coisa que às vezes parece só um discurso, que você faz parte da família Bigussi, mas é uma coisa muito verdadeira. A gente tem uma relação familiar muito forte. A gente vai em aniversários, eu estou dentro da casa da família, a gente construiu uma coisa muito forte junto, a ponto de que eu comecei lá profissionalmente como empregado. Depois de um tempo, eu acabei enxergando uma oportunidade de ter o meu próprio negócio. Fui com muito medo para pedir demissão, para sair. E ele, com muita tranquilidade, falou que só ia deixar eu sair com uma condição se ele fosse o meu primeiro cliente. E é o meu primeiro cliente e é o meu cliente até hoje. A gente tem até hoje uma relação profissional, né? Como toda família, a gente tem os nossos arranca-rabos de vez em quando, altos e baixos, mas sempre querendo o bem um do outro. É importante que tenha, né? Não teve um único dia que eu não me preocupei em fazer a empresa e a família crescer, e não teve um único dia que ele não se preocupou em fazer o Bruno se desenvolver. Então, enquanto a gente está querendo sempre o bem um do outro de uma forma muito genuína, a gente vai crescendo junto e sempre levando um ao outro para o melhor lugar. Você mesmo fala muito sobre relacionamento, né, Bruno? Mas eu quero falar antes de uma outra coisa que você me falou aqui a hora que você estava chegando e me chamou a atenção. Antes de tudo isso, em 2005, você esteve aqui na Plano & Plano. Me conta um pouco dessa... Tive. Nessa minha... É uma história muito curiosa. Assim, você viu como a vida ela é irônica, assim. Nessa minha tentativa, né, de ser alguém na vida, de procurar emprego, de fazer muitas entrevistas, um período antes de eu entrar de fato no mercado imobiliário e ser o Bruno Lessa, digamos assim. Dentre as milhões de entrevistas de emprego que eu fiz uma entrevista de emprego na Plano & Plano para trabalhar no departamento de marketing. Olha como curioso, assistente de marketing, e passei na primeira etapa da entrevista, mas por essa questão de distância eu não consegui estar presente na segunda fase. Poxa, Poderia talvez ter entrado e ter sido um grande colaborador, mas acho que Deus falou, ainda não é a hora. Acho que você pode contribuir de outra forma. Olha o que nós perdemos, hein? Mas ganhamos a possibilidade de estar aqui hoje aprendendo com você. E eu com você, e eu com vocês, coisas, né? Porque a Plano & Plano, ela é uma empresa que ela tem uma trajetória muito grande, né? É uma empresa extremamente respeitada. E para mim é uma coisa que às vezes nem eu acredito, assim, o acesso que eu tenho a caras como você, ou quando a gente vai no Secov, que a gente encontra com o Luna, que a gente encontra com uma pessoa com outra, eu rodo o Brasil inteiro, eu tenho um cliente no Brasil inteiro. E é muito curioso, porque para nós é uma relação de amizade aqui no dia a dia, e às vezes eu estou no Mato Grosso e falo que a gente é amigo, as pessoas, nossa, eu não acredito, Plano & Plano, a capital aberto, e as pessoas têm uma visão assim da empresa que é realmente uma super empresa, e eu tenho um orgulho grande de alguma forma estar conectado a isso. Eu sou suspeito para falar, porque gosto tanto daqui que eu voltei, e acho que já falei que eu vou me aposentar aqui, dessa vez ninguém me tira. Uma das coisas que o meu pai me fala também muito, assim, né, quando eu falei que abriu uma empresa, né, ele sempre me falou, né, respeita as empresas que têm a figura do fundador, porque é muito fácil às vezes você se seduzir com a empresa bonitinha, a startup que captou 200 milhões na rodada de investimento. Mas agora quando você pega aquela empresa que o dono está lá, que ela tem influência, como é o caso do Milton Bigussi, como é o caso de diversos outros que a gente vê ali via Secov,
eu, por valores pessoais, é o local onde eu quero estar, como você está falando, né? Eu voltei, e você não voltou só por dinheiro, Você voltou porque isso representa algo, com certeza, para a sua vida, né? Com certeza. Eu parto do princípio que eu sigo pessoas, né? E não entidades, vamos dizer assim, e muito menos a parte financeira. E você mesmo disse, né? Estar do lado de pessoas que fazem sentido com aquilo que você tem como valor, princípio, para mim é mais importante. É fundamental. Foi principalmente esse o motivo de eu estar aqui de volta. Legal. E muito legal. Agora eu queria, né, que você contasse um pouquinho do seguinte: depois de tudo isso, né, naturalmente o sucesso, o trabalho, o profissional, a questão da publicidade, de tudo que você desenvolveu para o mercado imobiliário, na Embiguce, enfim, no mercado de maneira geral, chegou um momento de compartilhar, que foi um pouco do que a gente conversou ali agora. E chega esse momento, né, que é o desejo de dividir o conhecimento. Isso é muito bom, né? Conta pra mim. Então, já escreveu 4 livros. Você tem um casal de filhos. Inclusive, o Bento nasceu agora. Nasceu. Tem quanto tempo? 1 mês. 1 mês. Olha que maravilha. Já plantou as árvores também da vida? Já plantei muitas árvores. Que bacana. E continuo plantando. Legal. Mas me conta sobre essa questão da escrita, né? Eu, antes de vir para o mercado imobiliário, eu era jornalista e trabalhei na agência Reuters por 5 anos. Escrevia sobre o mercado financeiro. E é algo que eu gosto muito. Acho que talvez por isso que eu tenho esse desejo de fazer entrevista, de fazer algo, né, relacionado ao meio jornalístico. E você foi para a escrita, né, que é realmente passar aquilo que está dentro de você para o mundo, né? E hoje, inclusive, tem edições publicadas em outras línguas. Conta um pouco disso, né, para a gente. Como a gente estava falando no início, Menderico, eu venho de uma família de educadores e é valor para a gente compartilhar aquilo que a gente aprende, né? Legal. E assim como a gente está falando do vitrine publicitária, né? Sim. Chegou num ponto que eu quis colaborar com pessoas semelhantes que estavam naquele caminho. Isso acabou sendo um divisor de águas na minha vida, me impulsionou para um outro local, comecei a ser assediado pelas empresas, etc. O meu passe acabou se valorizando. E aí, quando eu estava nesse momento, né, eu estava bem financeiramente, eu estava bem como carreira, eu comecei a escolher o mercado que eu queria atuar. Foi quando eu fui para o mercado imobiliário. Não foi a melhor oportunidade financeira naquele momento. Estamos falando de um período pré-boom imobiliário. O mercado imobiliário não tinha esse glamour que tem hoje. Mas eu optei por ir para o mercado imobiliário por entender que era uma coisa legal. Só que como eu não era do mercado imobiliário, eu encontrei muita dificuldade em entender o que estava acontecendo no mercado imobiliário, por que as coisas eram diferentes, enfim, muitas especificidades. Para você fazer uma comunicação, você tem que botar o número do CRESSE, se é na planta, registro de incorporação, o que é o ITBI, um monte de questões específicas do mercado imobiliário que, para quem não é do mercado imobiliário, simplesmente não entende. Claro. E quando eu fui procurar essa informação, eu não encontrei. Eu procurei um livro, eu não achei. Eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever, eu não achei. Então, foram anos estudando de diversas fontes diferentes. Você, como jornalista, vai coletando as fontes. Sim. Até conseguir produzir um material. E depois que eu tinha todo esse material na mão, eu quis fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz no Vitrine. Eu falei, se eu conseguir reunir um material tão rico, por que isso vai ficar para mim? Então, eu resolvi publicar o livro. Legal. E aí isso, de novo, se transformou um outro divisor de águas na minha carreira, me impulsionou ainda mais para a posição que, vamos dizer assim, eu consigo hoje estar. E aí depois veio o segundo livro, o terceiro livro, assim como devem vir outros livros e talvez não por só favor. Livros, mas até outros meios, como por exemplo o nosso canal no YouTube. Hoje já tem mais de 80 mil inscritos, mais de 3 milhões de visualizações. A gente está no momento que esse podcast está sendo gravado, está tendo a discussão do Supremo Tribunal Federal da possibilidade de mudança do índice de correção do FGTS. Eu gosto de estudar essas coisas e a gente tem uma grande massa de pessoas que às vezes não estão tão antenadas, querem saber sobre aquilo e muitas vezes elas não encontram a informação para elas entenderem. Então, se eu posso fazer isso, né? Aí eu comecei esse canal de vídeos, o canal de vídeos bombou e acredito que muitos outros formatos. Portal VGV. Legal. Muitos outros formatos ainda virão. Escritor, palestrante, jornalista, publicitário,
Mas você gosta de velejar também, né? Fala velejador. pra mim um pouquinho sobre... Velejar é um esporte que eu descobri e que me encontrei, eu gosto muito. É um esporte que ele trabalha muito com o corpo e também com a alma. É uma excelente higiene mental, além de ser uma boa atividade esportiva. Sim. Comecei velejando na classe laser, aprendi, né, sou velejador classe laser e recentemente, uns 2 anos atrás, fui convidado por um grande amigo, corretor de imóveis e velejador, comandante de um veleiro de oceano. Ele me convidou para fazer parte da tripulação do veleiro e hoje eu faço parte de um time também, que além do laser sozinho, eu velejo num barco grande, onde a gente tem uma equipe com 7 tripulantes, a gente disputa regatas e sou aprendiz ali, né? Sou estagiário do barco, sim, mas sempre aprendendo todos os dias. Eu tive o privilégio de entrevistar o Amir Klink, né? Quando eu trabalhava na Reuters. É um cara, né, referência. Fenomenal, né? Fenomenal. E me fala assim, o que você aprendeu, né, velejando, que você de repente pode aplicar para a vida, assim? Tem aquela famosa frase, né? Mares calmos não formam bons marinheiros. Você já pegou mares tenebrosos por aí? Já. Essa é uma ótima analogia, né? A gente tem que estar preparado para lidar com ambientes turbulentos. Eu acho que a segunda grande lição, pelo menos para mim da vela, é a questão da humildade. Não importa o quanto você se prepare, não importa o quão bom sejam os seus equipamentos, não importa o quão treinado você esteja, você sempre vai encontrar um mar diferente. Verdade. O mar ele sempre vai estar do humor dele do jeito que está, assim como é no dia a dia. Não importa o corretor que você sempre vai encontrar um ambiente que às vezes pode ser hostil, pode ser amigável, depende. Você tem que ter a humildade de sempre começar um dia do zero, ciente de que tudo pode acontecer e que você tem que dar o seu melhor. Acho que essa é uma grande lição. A segunda grande lição que eu enxergo, né, aprendi isso com o Renato Avelar nas regatas, é que mais importante do que a velocidade é o rumo. Não tem nada pior do que você ir rápido para o lugar errado. Então, quando você acerta o rumo, você vai na direção correta, mesmo que você tenha que fazer um percurso mais longo, mas você está indo para o rumo certo, você vai vencer a regata. E se a gente às vezes quer só a velocidade, às vezes a gente está se afastando muito rápido do ponto que a gente quer ir. Comunicação é fundamental a bordo, quando você está com outras pessoas, você tem que ter uma comunicação muito clara. Trabalho em equipe, você tem que ter a cooperação, a equipe tem que estar muito bem treinada, e treinamento é fundamental. São muitas as analogias. Olha, dá uma palestra. Uma aula aqui para nós, e que bacana. E por falar em aula, é justamente isso, né? Assim, quando você escreveu marketing de relacionamento, eu fico imaginando, o mercado imobiliário é um mercado de relacionamento, mas a vida, ela é feita por relacionamento, né? A gente estava falando aqui da tua amizade com o Milton, eu tenho uma admiração enorme pelo Luna também, né? Foi quem me ensinou tudo de mercado imobiliário. E sobre relacionamentos, né Bruno? Hoje as pessoas têm muita dificuldade com isso, né? Tem muita gente fechando porta ao invés de abrir. O que você dá de dica assim sobre relacionamento que fez sentido para você e que de repente mudou alguma coisa na sua vida que possa ser bom para nós também? Olha, Menderico, eu diria que talvez isso resuma a minha vida, assim, como um todo. E eu acredito que, especialmente na vida profissional, é que tudo na vida a gente depende dessa relação, né? Depende de estar junto com outras pessoas para atingir os objetivos. E eu diria que quanto mais a gente luta pelo sucesso do outro, mais o sucesso acontece para a gente. Eu acho que muitas vezes a gente está preocupado em vencer, prosperar, quero chegar em algum lugar, mas às vezes a gente não enxerga que para isso acontecer, a gente tem que fazer alguém brilhar para a gente conseguir brilhar. Eu falo muito isso com os nossos corretores, né, dos projetos que a gente está ativo. Quanto mais você luta pelo sucesso do seu cliente, mais você vai ter sucesso. O sucesso do corretor, ele nada mais é do que o reflexo do sucesso do cliente. Se o cliente tiver sucesso naquela transação, significa que você fez a transação. Se você conseguir somar esforços para servir esse cliente, ele vai fechar essa venda com você e, consequentemente, você vai ter a sua remuneração.
assim como em outras áreas da vida, né? Se você faz a sua parceira feliz em casa, você vai ter um casamento harmonioso, você vai ter uma vida, um lar estruturado, você vai ter filhos mais felizes. Se você faz os seus filhos felizes e capazes, eu acredito que o ambiente onde você vive, a sua família, ela vai se estruturar. Então, eu acho que a dica principal para a relação é o que eu procuro fazer na minha vida. Não quero estar certo, não quero ser o dono da razão, mas é o caminho que eu escolhi e que tem funcionado muito para mim. É que o nosso sucesso é reflexo do sucesso de quem a gente faz ter sucesso. Então, eu costumo brincar, né, que a coisa que eu mais gosto é fazer meu cliente enriquecer. Porque a gente tem participação em todos os negócios. Quanto mais ele prosperar, mais a nossa empresa vai prosperar, o nosso negócio vai prosperar. Então eu não tenho que lutar só pelo meu sucesso, eu tenho que lutar pelo sucesso de quem eu sirvo. Porque aí naturalmente eu tô conseguindo ter sucesso. Eu diria que é isso. Aproveitando o gancho do relacionamento que você falou sobre a sua parceira, como é que você conheceu a tua esposa? E fala um pouquinho desse relacionamento pra gente. Eu conheci a minha esposa aqui em São Paulo, entre amigos em comum, né? Legal. Amigos que nos apresentaram. É uma situação curiosa, a gente demorou anos pra gente se conhecer, já há anos que amigos em comum tentavam fazer essa aproximação e nunca dava certo, até um dia que deu tudo errado e deu certo, e aí a gente começou essa relação maravilhosa que a gente tem. Quanto tempo? Já tem uns 6 anos. Agora eu vou te colocar na fogueira aqui, né? Uns 6, 7 anos mais ou menos. 6, 7 anos. 6 anos por aí. Que legal. E dessa relação tem a Manu e tem o Bento. Tem a Manu e tem o Bento. Cara, assim, cada vez mais, né? Inclusive para conseguir falar contigo aqui, eu sei que você se desdobrou para a gente se encontrar. O tempo falta, né? E graças a Deus as coisas estão fluindo bastante. Eu fico feliz com o teu sucesso, porque o teu sucesso é o sucesso de muita gente no mercado imobiliário. E eu acredito muito que é sobre isso que a gente quer falar aqui. Como que é agora ser pai de um casal com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo? Como é que você divide isso? Não tenho dúvida. Como chama a tua esposa? Fernanda. A Fernanda, com certeza, ela deve ser uma parceira incrível, te ajudar pra caramba, né? Mas como é que você se desdobra, como é que você toca hoje tudo isso? É complexo, né? Falar que eu dou conta é complicado, porque eu não sei se eu dou não, porque é muita coisa no dia a dia, né? A minha esposa, ela é uma mulher assim incrível, de longe a pessoa mais incrível que eu já conheci. Ela tem uma capacidade de ter uma visão prática para as coisas, otimista. Não importa o que ela já passou na vida, ela está sempre disposta a ir além. Ela é muito companheira, extremamente companheira. É uma pessoa que me faltam palavras assim para dizer o quão incrível ela é, e sem ela na minha vida eu não sei. É difícil imaginar a minha vida, como que era a minha vida antes sem a mulher incrível que eu tenho do meu lado, né? Mas depois que ela vê esse vídeo, então, cara... eu falo isso para ela todo dia, de verdade. Eu falo todo dia, porque ela realmente é o ponto mais alto da minha vida, assim, junto com os meus filhos, naturalmente. Vejo que ela mudou muita coisa aí do Bruno, né? Mudou. Que legal. Ela me transformou numa pessoa melhor, sem sombra de dúvidas. Bacana. E ser pai de 2 filhos, né, também muda a gente. Ser pai de 2 filhos, você sabe na prática como que é, né? As pessoas dizem que ter filho é difícil. Eu diria que a Manu e o Bento, de certa forma, tornaram a minha vida mais fácil, porque até me emociona assim de pensar. Ficou muito mais fácil tomar decisões. Vai favorecê-los? Tá tranquilo. Vai prejudicá-los? Não vai acontecer. Então, hoje eu falo não para muitas oportunidades profissionais que aparecem, porque eu sei que isso vai me distanciar daquilo que eu sempre sonhei construir, que é a minha família. Então, eu sempre viajei muito, continuo viajando, mas as minhas viagens hoje são diferentes, são outro ritmo, outro prazo, outro tempo. Enfim. Saber falar ou não também é importante, né, Bruno? É importante. Eu diria que eles me ajudaram principalmente nisso. Saber falar sim para aquilo que de verdade é importante na vida, tanto familiar, empresarial, amizades.
priorizar ficou muito fácil agora que a gente tem uma família, porque a gente sabe por que e por quem que a gente luta todos os dias. Eu ia te perguntar o que você aprendeu com a paternidade, você já respondeu. É isso. Que bacana. Aprendi a ser uma pessoa mais humilde, melhor, aprendi a me cuidar mais, aprendi que não é só dentro de casa. Eu acho que se eu quero que os meus filhos sejam felizes, eu preciso ser um ser humano melhor para o mundo. Eu preciso fazer o mundo melhor também, não só cuidar deles, mas eu preciso cuidar de outras pessoas, de outras crianças. Eu preciso fazer com que bons valores sejam distribuídos para o mundo, de uma forma geral, para que eles tenham um mundo pelo menos 0,1% melhor aí para viver. Quanta coisa boa. E serão vascaínos também, é isso? Mas em São Paulo você é palmeirense, é isso? Não sou palmeirense. Não. Eu sou, como nasci no Rio de Janeiro, né? Eu sou vascaíno, né? Vascaíno sofredor aí, porque a situação não é fácil, ser vascaíno é difícil. Tem uma humorista que fala, né? Tipo assim, namore um vascaíno, porque não tem ninguém mais resiliente do que um vascaíno. A pessoa que valoriza essa pessoa, porque ela faz tudo por amor mesmo. Que bacana. Sou vascaíno porque eu nasci no Rio. Sim. Aqui em São Paulo, nessas minhas idas e vindas, na minha fase mais inicial, eu passei morei ali um tempinho na Moca, aprendi a gostar e amar do Juventus. Juventus. Moleque travesso. Então eu diria que em São Paulo meu time é o Juventus. É o Juventus. E eu tô entre Vasco e Juventus. Aí. Tá certo. E a Juventus da Itália também deve te agradar, né, pelo visto. Eu não sou um grande fã de futebol, não acompanho muito futebol. Não acompanha muito. É mais Copa do Mundo e tal. Sim. Eu ia falar quando meu time tá bem, mas já tem um bom tempo aí que eu não acompanho. Eu ia falar, eu acho que eu já sei, porque você não gosta muito de futebol, mas vamos deixar a brincadeira para outro dia, porque desconheceu hoje, você vai ficar bravo comigo. É mais ou menos isso aí. Que bacana. Ô Bruno, aproveitando o assunto, né, de filhos e de família, né, de tanta coisa que acho que fala-se pouco, né, porque a gente está no dia a dia, as perguntas que você ouve provavelmente é mais sobre o mercado imobiliário e sobre como que você acredita que o mercado vai estar nos próximos meses, as tendências e tudo isso. Mas eu acredito muito que a família ela tem uma influência muito grande sobre quem nós somos, o que nós decidimos e o que nós fazemos. E na tua vida não foi diferente, né? E hoje, com certeza, os seus valores estão sendo moldados mais uma vez, porque agora você tem filhos e tudo isso vai mudando, vai se transformando. Essa transformação das famílias, ela contribui de uma maneira exponencial para o mercado imobiliário. E a gente vê famílias que no passado tinham diversos filhos, né? Minha mãe teve 7 irmãos e hoje as famílias elas têm muito menos, 1, 2 filhos. Mas a gente tem ainda algumas famílias que querem ter 3, né? É o teu caso e o meu, por exemplo. Que impacto que você vê, né, sobre isso no mercado imobiliário, falando um pouquinho de dados, né? Entrando um pouquinho mais na parte técnica, eu sei que você é amigo do Marcos Araújo, deve ter algumas coisas boas para compartilhar com a gente. O Marcos, ele é um grande amigo, parceiro de longa data, né? E ele é muito mais, como estatístico, né? Ele é mais técnico muitas vezes nessas análises, apesar de ser uma pessoa brilhante em previsões, né? Em saber ler os dados, a situação hoje e enxergar o futuro, né? Já faz algum tempo que ele vem apontando para a compactação das unidades de uma forma geral, porque a família vem diminuindo. Eu concordo, acredito que isso é um fenômeno que de fato existe, mas eu tenho uma visão também, né, paralela, complementar, né, além dessa, digamos assim, que tudo se transforma. Né? Eu acho que na vida nós nos transformamos. Se a gente estivesse falando aqui há 15 anos atrás, possivelmente nós dois estaríamos de terno e gravata. Verdade. Na posição que hoje nós estamos, e hoje a gente está muito mais despojado. Eu acho que as coisas elas vão... E nem foi combinado. Nem foi combinado. Poderia me surpreender, talvez a gente está com um dress code aqui distinto. Mas a necessidade
básica, principal, ela se mantém. Nesse exemplo que a gente está falando, necessidade de vestimenta. Sim. A vestimenta altera o tipo, mas nós estamos com a necessidade da vestimenta. Eu acredito que com o imóvel é a mesma coisa, né? O imóvel, ele é uma necessidade fundamental da vida do ser humano. Nós estamos no imóvel, nós acordamos no imóvel, nos deslocamos para até um imóvel, estamos aqui, vou sair daqui, vou me deslocar até outro imóvel para trabalhar. É no imóvel que a gente vive, que a gente se diverte, que a gente sonha, que a gente ri, que a gente chora. Essa necessidade, ela sempre vai existir. E quanto mais a sociedade vai se transformando, é natural que os imóveis eles também vão acompanhando. No entanto, eu acredito que a gente sempre vai ter público para diferentes classes de imóveis. Sim. Porque a família que ontem estava, talvez num apartamento de 4 dormitórios, e os filhos saíram de casa, hoje talvez eles vão sair desse imóvel e vão para um imóvel menor, porque é só o pai e a mãe, já estão numa certa idade, talvez está dentro de um condomínio, é até mais seguro, né? Além de ser mais funcional. Mas esse imóvel de 4 dormitórios hoje, às vezes pode servir para um solteiro, que quer espaço, que está super bem na vida. Verdade. E que gosta de receber muitas pessoas, né? Não é necessariamente a construção social, às vezes é muito mais o estilo de vida. Sim. Ou ele pode servir para uma família que às vezes está vindo do interior para morar na capital, mas que precisa de espaço. Eu acho que a gente sempre vai ter pessoas para ocupar corretamente os diferentes tipos de imóveis que a gente tem. Sim. Mas para mim a principal leitura que eu faço, né, e eu mantenho a maior parte dos meus investimentos pessoais em imóvel, é que o imóvel é uma necessidade que nunca vai acabar. A gente sempre vai precisar do imóvel, assim como a gente vai precisar de comer, a gente vai precisar de vestir, a gente vai precisar se deslocar e por aí vai. Tão importante quanto o imóvel são as histórias que acontecem dentro dele, né? E, cara, eu tenho certeza que você tem diversas histórias e muitas delas devem ser proporcionadas pelo que o mercado e a tua carreira te promoveram, vamos dizer assim, né? Entre viagens, conquistas materiais, vamos dizer assim, eu queria que você destacasse algo que realmente que te emocionou nessa corrida do Bruno de Três Rios para hoje o Bruno Lessa, palestrante, velejador, escritor. O que te emocionou de alguma conquista, mas que não tenha sido material, mas que tudo isso te proporcionou? Fala para mim. Olha, resgata aí. Eu vou falar para você que eu sou um cara muito simples, né? Sim. Um tempo atrás eu estava andando de helicóptero, semanas atrás estava num avião privado e hoje eu vim para cá de metrô. Eu não tenho essa... Eu sou um cara muito simples. Andar de helicóptero, andar de avião pequeno, são coisas que o imóvel me proporcionou, experiências na vida Sim. que eu nunca imaginei, viver. Já fiz palestra dentro de um cruzeiro, num navio, né? Nunca tinha andado num navio de cruzeiro, foi a primeira vez, tudo por conta do mercado. Já estive dentro de um apartamento em Nova York, na Billionaires Row, no vista para o Central Park, um apartamento de 125 milhões de dólares, um dos imóveis mais caros da história. Já estive lá dentro, local que as pessoas não entram. Já tive muitas experiências que me marcaram, mas falando da forma mais sincera e verdadeira, o que mais me emociona no mercado não é uma história específica, mas é um momento que eu faço questão de participar sempre, que é a entrega de chaves. Que legal. A entrega de chaves. Eu, quando comprei o meu primeiro apartamento, foi uma luta muito grande, foi a minha trajetória inteira se viu no momento que eu estava recebendo aquelas chaves. E quando eu tenho a oportunidade de presenciar várias outras pessoas, e não importa se a pessoa simples, que lutou com muita dificuldade para comprar Minha Casa Minha Vida, ou se é o bilionário que está fazendo mais um investimento, o ato da entrega de chaves, para mim, ele tem um simbolismo que ele é, assim, único. E eu choro, de verdade. Eu vejo aquilo, eu me emociono. Para mim é uma conquista. E é o que faz é como se o meu trabalho fizesse sentido ali. Sim. Eu faço uma campanha, eu vou, ajudo a escolher terreno, piso no barro, faço estudo de viabilidade, ajudo a vocacionar a área, crio o conceito, crio o produto, crio o nome, logo, sento com a minha equipe, a gente cria campanha de marketing, faz, enfim,
marketing digital, faz tudo, treina corretor, mas para mim tem a venda, Sim. mas o ato da pessoa receber as chaves é onde eu acho que o meu trabalho de fato foi feito. Coroado. Ali eu estou vendo o meu trabalho. Esse cara achou o imóvel que ele queria por conta do meu trabalho, de alguma forma, e está tendo o sonho da vida dele, vai construir as histórias dele. Aquilo ali para mim é o meu trabalho feito. Que bacana. Realizado. Vi uma história que você postou lá falando da Luzia, ou Luísa, se eu não me engano, e falando sobre essa questão da entrega de chaves. Teve alguma delas que te marcou assim bastante? Essa que você citou foi uma marcante para mim, Legal. uma especial. Aí é natural a gente imaginar as pessoas que mais assim, né, Sim. apanharam da vida na sua Sem proporção e etc. E que aquilo representa para elas, não vou dizer uma vitória no sentido de ego, venci, mas uma vitória no sentido de, cara, minha filha finalmente vai ter o local decente para morar. Legal. Sobre pessoas, né? Tem pessoas que são referência, como a gente falou, mas eu tenho uma especial que eu queria te perguntar como é que foi, que é uma pessoa que eu tenho profunda admiração e é uma sumidade no mercado imobiliário, que é o Sr. Lee Horne. Tive o prazer de dividir já reuniões com ele, com o Efraim, com pessoas que eu julgo que têm algo a mais dentro do coração, né? E inclusive o povo judeu é um povo que eu admiro bastante. Falando sobre religião, que eu sei que você fala muito de Deus, o que representa isso para você e como você vive isso no seu dia a dia? Eu não tenho nenhum problema assim para falar, respeito todas as religiões, respeito todo mundo que pensa diferente, que tenha crenças ou não tenha crenças, agnósticos, enfim, ateus. Sim. Mas eu particularmente, eu acredito em Deus, sou cristão, acredito que os ensinamentos de Jesus Cristo, eles são válidos para nos guiar em diversas coisas que nós fazemos na vida. Eu tenho uma fé que ela é simplesmente inabalável. Já passei por grandes provas na minha vida que me fizeram ter mais ainda essa certeza de crer no impossível. E para mim é algo que eu não... Se um dia eu não tiver fé, não tiver crença em Deus e não tiver tendo os meus passos de alguma forma guiados pelos ensinamentos de Jesus de uma forma geral, é o dia que eu parei de viver. Qual foi a tua maior experiência com Deus? Acho que dia a dia a gente vai renovando essas experiências, mas uma, né, que me marcou especialmente foi a minha irmã, depois de uns 50 e tantos dias, né, de coma já desacreditada, com isquemia cerebral e etc., ter voltado a viver, para mim foi o impossível acontecendo. Então, acho que esse é o mais, talvez, superlativo, mas tão poderoso quanto esse é no dia a dia a gente passar por diversas situações onde a gente não enxerga a saída e a saída aparecer pela canalização das boas energias na fé e aquilo de fato se materializar em algo que você consegue de fato ver o chão sendo construído. Com todo respeito a quem pensa diferente, nunca quis ser o dono da razão, mas para mim funciona, sempre vai funcionar e eu sempre vou falar disso com muita clareza, transparência e tranquilidade. Penso da mesma forma, acho que nada acontece por acaso, né? A tua vida, a tua carreira, tudo que foi construído, com certeza tem a mão de Deus e aqueles que são justos e andam no caminho, com certeza Deus abençoa e prospera. Eu acredito nisso. É sobre prosperidade que eu acho que faz sentido a vida. Hoje fala muito sobre riqueza e as pessoas ostentam muito o ter, o dinheiro, o poder e falam muito pouco sobre prosperidade, que é você com a sua família, que você mesmo diz nas suas postagens que é a tua riqueza, que é a tua alegria, que é o que hoje faz todo sentido para você e com certeza tem a mão de Deus sobre tudo isso. Eu acredito muito nisso, Sem isso, acho que nada teria acontecido nessa proporção.
Mas me conta como foi com o Oli Horn. Foi uma experiência, mais uma das grandes experiências que o mercado imobiliário, né, que o meu trabalho me proporcionou. Sim. Nunca imaginei na minha vida estar diante, né, de uma pessoa como ele. A minha expectativa antes desse encontro era de que eu iria encontrar um grande empresário, que é uma figura, talvez a figura mais superlativa do nosso mercado. É um bilionário, alguém que está nos rankings da Forbes, alguém que construiu uma empresa sólida como a Cyrela e as suas diversas controladas. Eu tinha uma expectativa de que poderia ser uma grande aula de como construir algo, e para mim foi uma aula ainda mais importante de como ser solidário, de como ser uma pessoa boa no mundo, a importância de doar, se doar em todos os sentidos, inclusive financeiramente, a cooperação, e me deixou muito feliz pela surpresa que foi enxergar o ser humano por trás. Isso me dá ainda mais motivação para continuar fazendo o trabalho da maneira como eu faço, sempre tendo como princípio esse olhar, né, de cuidar, de doar, de não é só você, não é só para dentro de casa. Acho que a gente tem que olhar para as outras pessoas, a gente tem que olhar para as pessoas, especialmente as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade de uma forma geral, né? Porque por mais que eu tenha tido uma vida simples, eu tive a maior riqueza do mundo, que é uma estrutura familiar, né? Eu acho que isso me levou para, enfim, uma estrutura familiar que me proporcionou educação, né? Essa é uma grande riqueza. E uma boa parte das pessoas no mundo não tem esse acesso. Então, se hoje eu tenho recursos, eu acho que é mais do que uma obrigação eu fazer isso, porque isso torna o mundo melhor, não só para aquela pessoa que você está ajudando, mas de uma forma geral. Então, passar o dia com ele foi talvez uma das aulas mais importantes que eu já tive no meu MBA da vida, porque foi transformador. Que legal, que bacana. Como está sendo para nós aqui hoje, né? Que é justamente sobre isso. É sobre conhecer quem está por trás, né, do palestrante, por trás do escritor, por trás do velejador. Tem um pai, tem um cara incrível que eu tive o prazer de conhecer, que é o Bruno Lessa. Muito obrigado pelo seu tempo, de verdade, e que Deus continue abençoando, guiando os seus caminhos, prosperando a tua vida, fazendo você ficar na memória. Falei sobre isso ontem num evento, né? As pessoas que nunca morrem são aquelas que continuam com alguma coisa gravada dentro de nós, na nossa história. E é isso que eu desejo para você. Menderico, obrigado pelo convite, e antes de finalizar, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar. Eu acho legal falar isso publicamente aqui, te parabenizar pelo trabalho que você tem feito de produzir conteúdo para o mercado. Nem sempre a gente tem a real noção do quanto que a gente está inspirando as pessoas, e você, como um cara que alcançou os sucessos que você tem na vida, com a humildade que você tem, que é uma coisa rara da gente ver, nessa altura do campeonato, está se dispondo a produzir um conteúdo que ajuda a inspirar as outras pessoas. Isso é algo louvável, uma atitude louvável. Eu não tenho a menor dúvida de que a simplicidade daquilo que você está fazendo está ajudando a transformar a vida de muitas outras famílias, seja do seu corretor que acabou de entrar aqui e está vendo em você um exemplo e está querendo seguir esse exemplo, que é um bom exemplo, ou seja, através daquela conta impactada que você vê a métrica no Instagram, que você não tem ideia de quem seja, mas às vezes uma pessoa que está lá no interior do Amazonas está vendo aquilo que você está postando, e aquilo está mudando a realidade dela e o entorno onde ela vive. Então, continue, simplesmente continue. E eu achando que eu ia emocionar ele, que ele que me emociona, tá vendo? Brunão, obrigado, cara. Obrigado você, cara. Prazerzaço Prazer conhecer foi meu. você.